gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Clara Martins e está começando mais um episódio do mais novo antigo podcast Só Pode Teen, onde os convidados sentam aqui na nossa máquina do tempo e se preparam para uma viagem no tempo comigo. É isso mesmo, gente, relembrando, revivendo as mais gostosas e deliciosas e mais divertidas lembranças e memórias da época teen, que é uma época tão gostosa, né? Uma fase da vida tão boa, de tanto aprendizado, tanta experiência, tanta vivência, né? De erros, acertos, enfim. E a gente aprende muito nessa fase da vida. Bom, eu estou aqui com uma convidada muito especial. Eu sou a Clara Martins, a apresentadora desse podcast. E eu vou falar um pouquinho da nossa convidada. Ela é muito linda, muito talentosa. Então, vamos falar um pouquinho dela, gente. Ó, a nossa convidada nasceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 4 de novembro de 1986. Ela é linda e uma talentosíssima atriz. Estreou na TV em 2006, na série jovem Malhação, no papel de Marina. De lá pra cá fez várias novelas e séries, como por exemplo, Beleza Pura, Tempos Modernos, José do Egito, Império, A Terra Prometida, Reis. E, aliás, gente, ela também foi a primeira mulher do mundo. Isso mesmo! Ela fez o papel de Eva na novela Gênesis da Record TV. Bom, bem-vinda ao Só Pode Teen, Juliana Boller! Linda, obrigada, adorei seu convite. Ai, que bom! Bom, muito obrigada por ter aceito o convite. Vai ser um bate-papo muito legal, muito dinâmico. E vai ter muita energia, vai ter muitas emoções também. A gente vai brincar bastante, se aprofundar em algumas perguntas. Mas enfim, vamos começar esse podcast. Bom, vamos começar com o quadro Momento Flashing Back, gente. O Momento Flashing Back é um momento mais dinâmico pra gente começar a regressão, assim, sabe? Pra gente voltar aos poucos no passado, sabe? Na época teen. E então eu vou fazer algumas perguntas, bem um bate-bola, assim, rápido. E algumas eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Mas, enfim, vai ser muito legal. Vamos começar, então. A primeira pergunta, Ju, eu queria saber qual era o seu programa de TV ou filme favorito da época teen. Nossa! Eu sempre gostei muito de assistir filme, porque minha mãe assistia muito filme. E na minha adolescência foi bem o momento que chegou no Brasil a TV a cabo. Sei. Que antes não tinha. Mas eu tinha muito hábito de ir à locadora. Sei. Que é uma coisa que não existe mais. E eu sinto falta de locadora, porque às vezes você não acha os filmes que você quer nos streamings. Mas eu fazia muito isso no final de semana. Eu ia com os meus pais na locadora, a gente alugava vários filmes e a gente assistia muitos filmes no final de semana. Petrópolis é uma cidade fria, então era um programa perfeito com pipoca. Favorito, assim, programa... eu era muito da geração da MTV, né? Sei. Então, tinha um programa com a Penélope, que era bem divertido. Tinha os videoclipes, que eu adorava. E tinha aqueles piores do mundo, os videoclipes com o Mion, que era muito engraçado. Assisti algumas novelas. Não muitas, porque eu estudava muito. Mas... Chiquititas, peguei também a primeira versão. Que legal! Que legal. Eu assisti bastante coisa, assim. Sei. Não tinha um favorito especificamente, mas eu acho que o que eu mais assisti era MTV. Entendi. Videoclipe. Que legal, eu também assisto muito videoclipes de música, assim, eu acho muito interessante, né? Você junta a música também com toda a produção, né, de visual também. É muito bom, eu também gosto bastante de assistir. Bom, eu queria saber, juntando agora com a música, qual era a sua música favorita? Seu cantor preferido ou a sua banda predileta? Fala. Então, pensando hoje em dia, eu acho que eu era uma teen muito cult, sabe? Eu gostava muito de MPB. Sério? Muito. E eu gostava muito de Chico Buarque. Que legal! Eu acho que eu ouvi tanto Chico Buarque na minha adolescência, na minha juventude, que hoje eu quase não consigo mais escutar, porque tem muito. Mas eu amo, continuo amando. É um artista fenomenal. Mas eu tinha muito essa cultura da música brasileira na minha casa, da MPB. Que legal! E você... é uma música muito gostosa, né? De ouvir também com a família. Realmente. E eu queria saber, naquela época, o que você gostaria de ser quando crescer? Eu sempre quis ser atriz. Eu comecei a fazer teatro com 6 anos. Na minha cidade, na minha escola.
E como, assim, era uma atividade complementar, né? Sim. Meus pais trabalhavam fora, então pra eles era bom porque era um dia que eu ficava mais tempo ocupada, né? E eu adorava. Tinham vários colegas meus, né, do colégio. Eu nem saía do colégio, o teatro era no próprio colégio. Sei. E aí eu fiz dos 6 aos 12, eu fiz teatro nesse colégio. E aí eu troquei de colégio. Nossa, eu fiquei tão triste. Ai, foi um ano, assim, muito triste que eu não tive teatro na minha vida. E aí, minha mãe me dizia que profissão era o que a gente mais gostava de fazer. Sim. E o que eu mais gostava de fazer era teatro. Não tive muita dúvida. Só que quando eu fiz 13, 14 anos, a minha mãe começou a fazer um curso de ortodontia. Ela é dentista. E ela começou a fazer um curso de ortodontia. E eu achei muito interessante aquilo do aparelho, de você consertar os dentes. E eu falei, eu acho que eu quero ser ortodontista. E aí minha mãe falou assim, por quê? Aí eu, porque eu acho muito legal você consertar os dentes da pessoa, né? Deixar um sorriso bonito. Esteticamente ela falou, mas antes de você ser uma boa ortodontista, você vai ter que fazer muito canal, muita cárie, muita... Aí eu, acho que eu não quero isso não. Aí fiquei assim, mas continuei com a paixão pelo teatro. Quando eu fiquei 1 ano sem fazer teatro. Aí no ano seguinte eu consegui convencer meus pais de fazer tablado. Então eu descia pro Rio. Sim. Com a sua idade. Pra fazer tablado. No começo meu pai vinha comigo, mas depois não dava, né? Então eu vinha sozinha. Sim. E na maioria das vezes tinha sempre alguém da minha cidade que fazia comigo, então sempre tava com alguém. Mas assim, não sei se hoje em dia eu deixaria meu filho fazer isso, porque eu descia na rodoviária, pegava um ônibus, ia até a Lagoa fazer tablado, e na volta eu voltava de táxi, porque era de noite já. E aí meu pai me buscava na rodoviária de Petrópolis. E aí nesse meio tempo, numas férias, um amigo da minha mãe ficou sem secretária. No consultório dele. Ele era colega da minha mãe, de consultório, assim. E aí eu falei, tá bom, então vou ganhar uma grana, né? Tô aqui de férias, tinha uns 16 anos. Menina, eu não conseguia ficar 1 mês dentro daquele consultório. Todo dia, no mesmo horário, fazendo a mesma coisa. Sim. Porque eu era atendente da minha mãe nas férias, então eu sabia como fazer aquilo, então pra mim era muito fácil, assim, vou cobrir a sua atendente, vou ganhar aqui uma grana, tá ótimo. Eu adorava ele era muito amigo da minha mãe, muito gente boa. Cara, ficar entre 4 paredes, eu fiquei assim, desesperada. Eu falei, não, vou voltar pro meu teatro mesmo, como profissão. Porque teve um momento que eu fiquei um pouco na dúvida se eu seguia a carreira artística como profissão. Porque eu não tenho na minha família ninguém, né? Então é mais difícil, a gente tem que fazer o nosso caminho, né? Sim. Mas a minha mãe deu o melhor conselho que ela pôde na minha vida, assim, porque realmente você trabalhar com o que você ama não tem preço, né? Sim. Mesmo quando a gente tá no perrengue, a gente faz com muito amor, né? A arte sempre foi o seu lugar, né? Às vezes sempre tem as dúvidas, né? Será que acontece algumas coisas que a vida deixa a gente com dúvida? Será que realmente é pra mim, né? Será que realmente porque não tem nenhuma referência, né, pra eu seguir isso? Mas, e quando tem, é muito longe, muito distante, né? Porque não é seu parente, não é nada que a pessoa pode chegar pra você e falar, olha, é isso, olha, deu a dica pra isso. E aí, às vezes, esses momentos de incerteza é que faz a gente ir com tudo, né? Pra onde a gente quer ir. Que legal. E eu queria saber se a sua atual profissão começou na sua época teen, de trabalhar. Você começou a trabalhar com isso na época teen? Não. Eu fui trabalhar profissionalmente, já tinha 18, 19 anos. O que eu achei muito bom também, porque enfim, o colégio, ele te ocupa um tempo, né? Sim. E eu estudava num colégio que eu tinha aula de manhã e à tarde, 3 vezes na semana. Era um colégio muito puxado. Eu tinha prova semanalmente. Era muito difícil. E a gente tem que passar no vestibular, né? Sim. Hoje em dia, acho que poucas faculdades têm vestibular, é mais o Enem. Mas na minha época, você tinha um vestibular para cada faculdade. Eu já estava na proposta de fazer artes cênicas. Sim. Não tinham muitas opções. Era a Unirio, tinha a Escola da Cidade, que eu acho que nem existe mais, e a UFRJ não tinha artes cênicas, ela tinha direção teatral. Sim. Mas aí eu não queria dirigir, então meu foco era a Unirio.
eu precisava passar no colégio, passar no vestibular, então eu tive que focar no estudo. Eu acho que se eu trabalhasse, talvez eu não tivesse... É verdade. Enfim, talvez tivesse atrapalhado um pouco, não sei. Você até pode me dizer melhor como é que é essa rotina de bolinha, né? Porque a gravação é uma loucura, né? Realmente. Mas, na verdade, muita gente pergunta isso pra mim, né? Porque como que é essa questão de rotina, a conciliar, né, a escola com... a artes cênicas, né, e tal. Só que a minha escola não é tão puxada assim. Então, tem aula de manhã, tem provas só, tipo, semana de provas. Então, tipo, uma semana de provas só de um mês. Então, é mais tranquilo. Então, a escola ajuda muito, a escola que eu estudo. Mas também acho que, assim, é o costume, porque você vai se acostumando, né? Eu já fiz algumas novelas, então vai acostumando a pegar essa rotina. Mas quando você pega, é tipo uma rotina tão gostosa, assim, sabe? Imagino. Porque você aproveita em todos os sentidos, em todos os lugares. Na escola você aproveita com seus amigos estudando, você aprende. Aí quando você chega em casa com seus pais, você vai lá na gravação, você aprende mais e você aproveita com seus parceiros de gravação. Então, você, tipo, só vai, sabe? Só aproveita em todos os sentidos. E isso, eu gosto bastante dessa rotina. Às vezes, pra alguns pode parecer meio puxada e tal. Mas é muito boa, sabe? Então, é uma rotina que eu quero pra toda a vida. Você quer. Porque... faz que eu amo, né? Então, é igual você falou, fazer o que ama não tem preço. Eu acho que talvez se eu morasse na capital... Como eu já sabia que eu queria isso como profissão, talvez eu tivesse iniciado o trabalho profissionalmente mais cedo. Porque como eu morava em Petrópolis era mais difícil, meus pais não podiam ficar, né, me assessorando nesse lugar, porque os dois trabalhavam e não tinha como. E eu acho que também, de certa forma... O tablado, ele traz muito a coisa... É um teatro amador, mas você tá sempre em movimento. Tem sempre mostra de teatro. Tem sempre montagem de final de ano. Então, por mais que eu não estivesse trabalhando profissionalmente... Já era um trabalho. Você tava aprendendo muito. Sim, com certeza. Você já tava vivendo, né, aquilo, né? Legal. E eu queria saber qual era o seu lazer ou momento preferido quando você era teen. O que você mais gostava de fazer? Ai, gente, isso Nossa, agradeço muito por ter nascido no interior. Porque eu adoro natureza. Então, eu podia ir acampar, sabe? Me enfiar no meio do mato, subir montanha. Então, eu gostava muito. A minha cidade me proporcionou muito esse contato com a natureza e ter esse momento de lazer esportivo, trekking, né? De natureza. Fora isso, eu gostava de ir ao cinema. Adorava jogar boliche. Tinha um boliche na minha cidade. Sério? Eu nunca joguei. Não? Não. Vamos jogar um dia? Vamos. Eu adoro, é muito legal, muito divertido. Tá bom, aí você me ensina, já que você já é experiente. Não tão boa assim, faz tempo que eu não jogo, mas a gente... Legal. Gostoso. Qual era a pessoa que era a sua referência no momento teen da sua vida? Pode ser um ídolo, um familiar, um amigo que te motivava, sabe? Os meus pais sempre me apoiaram muito. Então isso facilitou muito eu seguir a carreira artística, porque muitas famílias, muitos colegas meus não tinham essa liberdade, digamos assim. Os pais exigiam que eles tivessem uma graduação, né, em uma outra coisa para, enfim, trabalhar com... O que, enfim, é uma besteira, mas Então, assim, eu acho que a história da minha mãe sempre foi... Da minha avó também, da minha mãe e da minha avó, dessas mulheres da minha família que saíram de casa cedo pra trabalhar e ganhar a vida. Então, assim, eu acho que essa figura feminina que a minha mãe representa, né? Me deu muita garra pra correr atrás das coisas que eu queria. Legal. Porque tanto a minha avó quanto a minha mãe fizeram isso, né? Saíram de casa pra... fazer a sua história, né? Se construir profissionalmente. Sim. Elas te inspiravam, né, a fazer. Me inspiraram nisso. Legal, batalhar, ir atrás do que você quer, né? Ser independente. Sim, que legal, que demais. E
Agora, eu vou dar alguns tópicos pra você e você fala que nota de 0 a 10 você era na sua época teen, tá? Tá. Bom, vamos começar. Que nota você era sendo estudante? Bom, você falou que, né, que a sua escola era bem puxada, mas você era boa aluna? Olha, eu me daria uma nota 6. Depende, se fosse português, artes, educação física, eu era nota 10. Mas assim, matemática, física, eu era bem nota 6, assim, pra não ficar em recuperação. Entendi. Mas você não fazia bagunça, você era uma aluna que prestava atenção. Nossa, se eu não prestasse atenção, eu ia repetir de ano. Eu sentava na primeira carteira pra não me distrair. Legal. Porque senão, eu não tinha condições. É verdade. Realmente. E era prova toda semana, e você, tipo, como você era, por exemplo, você fazia o tablado e tal, mas como que você conciliava, igual, agora eu tô perguntando pra você, como que era a sua rotina de estudos, você lembra? Lembro. Eu sempre li muito teatro, eu sempre li muita peça, porque eu sempre estive em contato com o teatro, então Sim. O teatro traz essa literatura pra gente, né? Então, eu sempre li muito peça de teatro. Sim. E livro também, mas eu acabava lendo mais peça de teatro. E o colégio, eu estudava muito na véspera. Da prova. Bem em cima. Terrível. Era terrível, eu sofria. E depois eu fui descobrir que eu tenho TDAH. Então, assim, tudo fez sentido. Entendi. Eu tinha muita dificuldade, realmente, assim. Eu não tenho hiperatividade, mas eu tenho déficit de atenção. Hoje eu trato, enfim, sou outra pessoa. Mas eu entendi depois porque eu deixava pra estudar na véspera. Porque a minha psicóloga me explicou. Porque eu precisava colocar o meu corpo em adrenalina. Eu precisava gerar adrenalina pra eu conseguir focar. Entendi. Porque a adrenalina faz com que você foque. É verdade. Toda aquela pressão, tá chegando, tem que estudar, porque amanhã eu tenho que... E aí você vai... Carinha, às vezes eu acordava 3 horas da manhã, antes da prova. Nossa. Pra estudar. Nossa. Mas eu nunca repeti de ano. Que aventura. Nunca repeti de ano. Nossa, tem que estudar uma semana antes, chega o conteúdo da prova, tem que estudar vários dias antes pra ir... Tipo, na verdade, meu método de estudo, assim, meio que me distraindo um pouco da conversa, mas, né, já embarcando, tipo, vários dias e pegando um conteúdo da matéria, porque assim você vai entendendo. Então, um dia você pega por exemplo, um capítulo, e você entende, por exemplo, que eu tô adorando história. Eu amo história. Eu era boa em história. Porque você, tipo, quando você se interessa por história, você entende aquilo e monta uma história na sua cabeça, entendeu? Monta uma novela na sua cabeça. E então, o começo, o meio, o fim daquele capítulo, aí vai pro próximo, a continuação do outro. Então, sabe, são vários episódios, e eu acho isso incrível. Aí, é assim, então... Estudar um dia antes, assim, em cima da hora, é muita pressão. Mas eu decorava muito fácil, porque eu já fazia teatro. Sim. Então, assim, nossa, eu decorava, assim, muito fácil o negócio. Que legal. Mas às vezes não aprendia tanto, né? Sim. Mas a minha dificuldade eram mais nas exatas. Porque eu acho que eu tinha dificuldade, realmente, de me concentrar em entender a matéria. E aí, depois eu... ficava tentando estudar sozinha, era difícil. A sorte é que no 2º grau eu tive um amigo que era muito CDF. Na verdade, ele era muito inteligente, porque ele mal estudava. E aí ele me ajudava muito, assim, ele me ensinava, que eu não conseguia aprender 1000 vezes. Tem coisas que eu não sei pra que servem até hoje, tipo equação do 2º grau. Sei. Não faço a menor ideia. Aprendi na época, passei, nunca repeti, fazia, mas hoje em dia eu não sei nem, não faço ideia como é que faz aquilo. É sobre. Agora eu queria saber como você era sendo filha. Você era comportada, Eu era um pouco rebelde. Por quê? Ai, não sei porque eu era rebelde. Mas eu era bastante rebelde. Mas... Não, eu era assim. Eu era obediente. Eu não fazia cagadas catastróficas, não. Sim. Mas, assim, às vezes eu já fugi de casa pra ir pra festa. E aí, dormi na casa de uma amiga. Disse que ia dormir num lugar, dormi no outro. No dia seguinte, minha mãe ficou desesperada. Época teen são muitas experiências em uma só fase. É muito doido. Você... entendi.
Eu não faço isso. Mas também a minha mãe era um pouco dura. Sei. Talvez se tivesse talvez um diálogo mais tranquilo, talvez eu não precisasse. Não sei, não tô justificando, tá, gente? Acho que ninguém tem que fugir de casa, não. Mas, mas assim, eu tive umas rebeldias. Sei. E como você era sendo amiga? Como você era? Você era tipo amiga conselheira, amiga que... Você tinha melhor amigo? Sim, eu tinha, com certeza. Esse meu amigo, inclusive, que me ajudava no colégio, hoje, eu acho que ele mora na Holanda ainda e fez matemática. Sim. É matemático, vive da matemática. E a gente ficou amigo no colégio durante bastante tempo, assim. Uma amiga minha também, que não era do meu colégio, mas era da minha cidade, né? Hoje também, muitos amigos não moram no Brasil, é uma tristeza. Ela mora na Europa. E até hoje a gente se fala, assim. Que legal. Uma outra amiga minha também, que fez tablado comigo também na época, hoje também mora na França. A gente se encontrou há pouco tempo. Eu tenho contato com os meus amigos de adolescência. Que máximo, Ju. Nossa, que legal. E, bom, eu não sei se deu tempo agora, se vai pro próximo. Bom, vamos pro próximo. Agora a gente vai pro momento porta-retrato. O Momento Porta-Retrato é um quadro muito legal que o nosso convidado, a nossa convidada, traz alguns retratos, algumas fotos e pra gente, e a gente comenta sobre, a gente conta um pouquinho da história, o que rolou por trás dessa foto. E está aí a foto da Ju Boller. E aí, quantos anos você tinha, Ju? 14 para 15, por aí. Que legal! 15. E onde você tava nesse lugar tão lindo? Chama Açu. É o pico mais alto de Petrópolis. Dá pra ver o Rio de Janeiro, só que não dá porque tá em névoas, Sim. Né? Mas é uma montanha que leva 4 horas de trilha. Puxadinha, assim, 4 horas subindo. Eita! Eu tentei fazer uma trilha de 30 minutos, não consegui, galera. Imagina de 4 horas. É muito legal. Inclusive, é no Parque Nacional da Serra dos... Parque Estadual da Serra dos Órgãos, que liga Teresópolis a Petrópolis. Você consegue fazer a travessia pela montanha, aí são 3 dias. Eu nunca fiz, porque também eu era adolescente. Imagina, a gente ia só adolescente. Nossa! Não ia adulto. São seus amigos. E eu tinha uma amiga que, inclusive, no começo da minha época de tablado, a mãe dela que trazia gente, que eles têm ainda uma pousada no pé dessa montanha. Então ela era muito sagaz, assim, ela conhecia a montanha. Isso era possível por causa disso, né? Uma vez a gente foi com guia, mas essa vez não. Essa vez foi a Marina que levou a gente. Mas você tinha mais contato nessa época com o pessoal do tablado, com o pessoal do colégio? Quem que você tinha mais intimidade? Eu acabava andando com uma galera que não era do meu colégio mais, que era de um outro colégio. Ah, entendi. Mas Petrópolis é desse tamanico, né? Verdade. Nossa, mas que vista linda. É muito legal esse lugar. E aquelas são as montanhas, assim? Aquela ali tudo em cima? Montanha. É bem alto. Lindo. Nossa, quando você tá ali passando pelo aeroporto, você vê uma cadeia montanhosa, assim, é essa. Que lindo. Ai, vamos lá, mãe, vamos lá fazer essa trilha. Você aguenta 4 horas? Ah, sim. O negócio dessa trilha é que só dá pra fazer pra você dormir, né? Você poderia subir e descer, mas eu não acho que vale a pena subir e descer no mesmo dia. A gente até fazia em 2 etapas. A gente ia até uma metade, que era umas 2h30, 3 horas. Dormia ali, depois subia até esse pico mais alto. E depois descia. Só fazia até o pico. Sim. E só que assim, só pode ir nos meses. A Marina me ensinou, os meses que não tem R. Junho, julho, agosto. Só. Maio. Maio, junho, julho, agosto. Tá. E aí é frio. É bem frio. Nossa, deve ser, hein? Pico mais alto de Petrópolis. Bem frio. Então você tem que ir preparado. Tá. Se você for dormir, você tem que levar colchão térmico, saco de dormir, casaco térmico. Nossa, deve ser frio à noite. Sendo que você sobe com todo o peso nas suas costas, né? Nossa, a comida, a água. Não, se bem que a água dá pra você pegar no caminho. Nossa, mas tudo isso na trilha. A gente levava miojo cru, comia miojo cru. Você acha que alguém ia levar botijão pra esquentar e fazer coisa cozida?
adolescente, imagina. Pão. E era isso, sanduíche. Mas você aproveitou o máximo, assim, né? De Era todas as fases. Que legal. Eu adorei. E, bom, agora a gente vai entrar, como a gente já viu essa foto, no momento Caiu a Ficha, que é o nosso último quadro. Um quadro mais que a gente se aprofunda mais, assim. Que é o seguinte. Caiu a ficha, realmente tem uma frase assim, né, caiu a ficha, é um negócio que a gente fala assim, coloquialmente, mas também realmente existiu, né, essa ação de cair a ficha, que é dos orelhões, vive essa época dos orelhões, e enfim, e era uma ficha que no caso é essa aqui, ó. Olha! Essa ficha que era do tamanho original, é bem menor, claro. E aí você colocava nos orelhões, caía a ficha, você discava o número e você podia ligar pra pessoa que você quisesse, que era os orelhões, os telefones públicos, pros adolescentes que estão assistindo. Bom, e agora, nesse quadro, é o seguinte. Se eu te desse essa ficha, Ju, e você tivesse direito de fazer uma ligação pro seu eu teen, pra Ju que começou no tablado, pra Ju que mudou de escola e ficou muito triste por isso, mas não sabia que ia viver experiências tão diferentes e tão mágicas depois, pra Ju que tava em dúvida se ia seguir a vida de dentista ou se ia seguir a vida de artista, mas sabia que o lugar era na arte e seguiu aquilo e foi com a sua intuição, com a sua mãe e com a sua avó atrás de você, sempre te apoiando. O que você diria pra ela? Você daria uma dica, um aviso, uma recomendação? Pode ficar à vontade, a ficha é sua. Sabe o que eu diria pra ela? Não se cobre tanto, não se leve tão a sério, porque vai dar certo. Sim, sempre dá certo, eu diria né? pra ela, sabia? Muito simples, mas é isso, porque às vezes eu acho que eu ficava nessa idade, e é uma idade que eu acho que você começa a entender quem é você, quem é o outro, Sim. o que você quer, o que você não Descobrindo quer, no mundo, né? o que na sua família não é você, né? Porque às vezes é difícil, a gente tem a família, mas às vezes não concorda com um monte de coisa, né? E também não precisa concordar. Sim. Né? Todo mundo pensa igual, não é? Imagina se todo mundo pensasse igual, que chato que seria o mundo. Sim. O legal é as pessoas pensarem Ter diferente. opiniões diferentes, né? Claro, isso que enriquece. Então eu acho que eu diria isso pra Jujuzinha. Juju, não se leve tão a sério. Se divirta. Aproveita. Se divirta, porque na verdade nosso trabalho se trata disso, né? Se divertir. Sim. E levar isso pras pessoas, né? Mesmo que seja no drama. Sim, mas com certeza. Então, eu falaria isso. Não se leve tão a sério. Se divirta, que vai dar certo. Sempre de algum jeito, em qualquer carreira, sempre vai dar de alguma forma certa. Às vezes na hora, às vezes fala, por que isso aconteceu comigo, né? Por que eu mudei de escola, tava tão bom, né? Mas aí você depois você percebe que isso aconteceu por um motivo, né? Com certeza. Que não foi por acaso, que isso aconteceu talvez para que você vivencie experiências que você nunca imaginar, você aprendesse coisa, sabe? Mas isso é muito importante. Eu acho que a fase teen é tanto para aprender quanto para aproveitar, para os erros também, sabe? Os erros, eles fazem o acerto acontecer, né? Você aprende muito. Porque quando tudo tá certo, por que você vai... o que você vai aprender, né? Então, quando o erro acontece, a gente tem a oportunidade de aprender, né? De ver por que aconteceu aquilo, de... revisar o momento, revisar o contexto, porque, né, E eu recomendo até pra você de casa que estiver assistindo nosso podcast, faça essa ligação com você mesmo, veja o que você poderia falar pro seu eu teen, que isso é muito importante, uma reflexão muito profunda, mas você aprende muito com isso, sabe? Porque até no futuro você lembra desse momento e eu falei pro meu eu teen, mas isso também serve pra agora, sabe? Então, até você, público adolescente que estiver assistindo, siga as dicas da Ju Boller, siga as dicas dos nossos convidados dos outros episódios, que é muito importante, cada um fala de um assunto, mas que em geral é no mesmo assunto, que é você
aproveitar e você assim, leve e curtir a fase dessa, né, a fase tão gostosa dessa nossa vida, que é a fase teen, né? Então é isso. Bom, foi incrível. Você tem mais algum agradecimento, alguma coisa pra falar? Pode ficar à vontade. Nossa, não, eu só achei muito legal, sabe, reviver isso, porque realmente, eu diria isso pra minha adolescente, de não se levar tão a sério, porque eu era uma adolescente pesada, sabe? Parecia que o mundo tava nas minhas costas. E não tava, na verdade não tá, entendeu? Então, isso que eu falei pra ela, às vezes eu falo pra mim. Muitas vezes eu falo pra mim. Sim. Porque às vezes a gente bota um peso muito maior nas coisas e não precisa, né? Porque tudo passa. Sim. Né? O que é bom e o que é ruim. Com certeza. E a gente aprende. Sim. Principalmente com o que é ruim. É, verdade, com os erros. É isso mesmo. Bom, voltando agora pra atualidade, voltando agora pra Clara Martins atual, pra Gil Valera atual. Vamos encerrando agora o nosso podcast. Tem alguma coisa pra falar? Alguma novidade agora? Fala aí um pouquinho. Você gostou? O que você achou? Eu amei, eu achei essa ideia fenomenal, porque eu fiquei pensando como a minha adolescência foi diferente do que a gente tem hoje, né? A tecnologia não existia como existe hoje, né? Sim. Imagina, para fazer uma pesquisa eu tinha que ir na biblioteca. Então, era muito diferente. Eu fiquei pensando nisso. Como é legal trazer isso pra galera de hoje em dia, que a vida... Nunca não é resumida isso. Já não foi assim, né? Teve uma época que não era assim. Sim. Que existem outras formas também, né? Porque às vezes a pessoa que nasceu já com a tecnologia, com a internet, com toda essa facilidade, né, tecnológica, não imagina como era, né? Então achei muito legal você trazer um pouco desse universo antigo, sim, mais analógico. Pra sua geração. Sim, é isso mesmo. Bom, é isso. Eu também amei o nosso bate-papo. Foi muito bom, com muito aprendizado também. A gente sempre tá aprendendo, né? Em toda hora, todo lugar. Isso é muito gostoso. E aprendendo, se divertindo, aprendendo, se aprofundando. Mas, enfim, esse é o intuito do podcast, na verdade. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí de casa. Se vocês gostaram, deixa o like, curte aí, se inscreve no canal e se inscreve também, siga as redes sociais do Só Pode Teen, @SóPodeTeen, é um podcast muito legal e se vocês seguirem e acompanharem, vocês vão amar, com certeza. Então fiquem ligadinhos para os novos episódios. E é isso, bom, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo e tchau! Lindona!